Hoje nós vamos falar sobre o caso Tânia, um caso real que chegou para mim, para dar mentoria a uma pessoa que chegou com um viés de um problema vocacional para eu resolver, tá? Mas precisamente não é um problema vocacional, não tinha nada de problema vocacional ali. Tinham outros problemas, chamados de vocacionais, por desconhecimento e por uma atitude que conduz ao analfabetismo funcional. Então deixa eu contar o caso. A Tânia era uma moça de 17 anos, tá? Morava no interior de um outro estado, tá? E escrevia muito bem. Uma moça realmente tinha uma escrita muito boa, tá? Escrevia artigos, pequenas crônicas, tá? Tinha uma habilidade efetiva de escrever bem, tá? E a mãe, em desespero, família em desespero, aquele momento que há um desespero nas famílias, porque está chegando a hora de escolher o vestibular, e aí o que vai fazer, tal, porque a faculdade, etc. Dá uma luz para a menina. Tudo bem, vou conversar com a moça, tá? A moça me conta o seguinte: eu não sei se eu vou fazer um curso de uma faculdade de comunicação com ênfase em tal coisa, ou um curso de, sei lá, também alguma coisa relacionada à comunicação com ênfase naquilo ali, etc. Tinha um módulo comum de comunicação e dúvidas sobre os cursos. Por quê? Porque ela gostava muito de escrever e ela ficou naquela que no ambiente da comunicação ela vai dar vazão a esse talento, que ela realmente tem esse talento de escrever, tá? Mas dúvida nas especialidades, sofrendo com aquilo ali. Eu falei, mas me conta uma coisa, por que essas dúvidas sobre as especialidades? Porque daqui a 4 anos o mercado vai estar desse jeito e vai querer um profissional desse jeito, daquele e daquele jeito. Eu falei, é mesmo? É. Então, se eu fizer esse curso, eu vou ser assim. Se eu fizer aquele curso, eu vou ser assado. E aí vai ter a questão do mercado que vai me receber. E a menina tinha 17 anos de idade, fazia projeção futura do mercado, de um subnicho de mercado, com uma suposta segurança, com uma suposta precisão absurda. Aí ela tinha todo um esquema de planejamento, e que ela vai fazer esses 4 anos de faculdade não sei aonde, depois ela vai entrar no mercado mais ou menos assim, depois de tanto tempo ela já vira gerente de não sei o que, nesse tipo de empresa, de indústria tal, porque daí ela vai ter filhos e depois não sei quando ela começa a desacelerar e que daí ela aposenta. Olha a ilusão. Olha a ilusão e o fatalismo. Tem um fatalismo envolvido aí. A menina é completamente absorta à dimensão funcional, mas ela não consegue ver nada além do eu preciso me posicionar no mercado, eu preciso me posicionar na sociedade, eu preciso me posicionar, coisas assim. E dentro de ilusões que ela tem construído. Só ilusão. Só ilusão. Num processo que é completamente destrutivo da inteligência. Porque é completamente destrutivo da realidade. A realidade não é fatalista. E inclusive se a pessoa assumir esse fatalismo como objeto da realidade, isso é uma forma de renunciar à liberdade. Porque a assunção do fatalismo, ela em certa forma, ela bebe no espírito de uma doença espiritual do bode expiatório. É assim simplesmente. Há um princípio de passividade, tá? Segundo, tá? Nunca o que ela teve problema é vocacional. Toda a questão dela é de mercado. Toda a questão dela é de estabilidade. Quando a inteligência e poucas coisas são mais inteligentes na vida do que descobrir a sua vocação e segui-la, é garantia de instabilidade. Sim, a pessoa inteligente,
ela está num processo crescente, na progressão. Inteligência, se há inteligência, há a progressão. Se há a progressão, há instabilidade. É 100% a contramão do que a menina de 17 anos, a nossa Taninha, queria ir. Tá? Aí você vai percebendo que ela já cria uma condição, uma narrativa psíquica, tá? Para se condicionar a ser analfabeta funcional. Porque a vida dela já está sendo desenhada para a função. Sim? Nunca cogitou a moça qual é a minha vocação. Ela partiu de um dado biográfico real, que é efetivo que ela tinha uma habilidade de escrever. Ponto, ela tem. Mas isso é muito pouco para você conhecer efetivamente a vocação de alguém. Vocação é uma forma de amor que vai levar em consideração as suas habilidades, mas acima de tudo leva o que você vai entregar para alguém. Todo o raciocínio funcional é egoísta. O raciocínio dela é completamente egoísta, preservador. Ego é um princípio de defesa, é um princípio de estabilidade. Normalmente uma grande ilusão, tá? Mas é uma imensa ilusão, tá? Porque a estabilidade não existe, ela só existe enquanto uma ilusão, tá? Mas, enfim, mas a disposição que ela se põe é para isso. Então, se alguém sussurrar o mercado, o que ela queria ouvir de mim? Quando o camarada é egoísta, tá? Tudo que ele quer é a validação. O egoísta quer ser validado. Igual o iludido. Iludido quer ser, na maioria das vezes, validado na ilusão dele. Tá? Qual é o melhor lugar para você manter o iludido? Iludido, vai no cartomante. Vai ver o futuro e tal. Ela estava querendo usar a mim como um cartomante. É isso aí. O mercado daqui a 4 anos vai estar assim. Isso, você vai casar na idade tal. Você nem sabe quem vai ser seu marido, mas você sabe a idade em que você vai casar. Bom, nunca ocorreu para a moça em questão, jamais ocorreu para ela, a pergunta, bem-vindos Mariano, bem-vindos Roberto, bem-vindo Daniel, nunca ocorreu para ela a pergunta real: quem eu sou, qual a minha vocação e o que eu desenvolvo para o exercício da minha vocação, que é a inteligência. Não passa na cabeça da moça que eu preciso me capacitar intelectualmente. Então ela está chamando a dúvida, tá, de qual escolarização seguir. Ela associa a dúvida de qual escolarização seguir com a dúvida de qual profissionalização seguir, com a dúvida de qual é a minha vocação. É ilusão. Ela vai terminar como analfabeta funcional. Será a vocação a métrica. Só que descobrir a vocação é muito difícil. E não será a piveta de 17 anos que vai saber, 99% das vezes, a sua vocação. Ela vai ter que descer, mas ela tem que saber separar. E as famílias não ajudam isso. A sociedade não ajuda, as famílias não ajudam isso. Meu filho tem 18 anos, ele vai prestar vestibular agora. Ele está sendo bombardeado pelo mundo, que a escolha de escola que ele vai fazer vai ter um peso de uma bigorna, de que vai determinar a personalidade dele, a vida dele. Que bobagem, que ignorância, que estupidez, mas que como é uma coisa estúpida. Ele é bombardeado, porque essa é a cultura das pessoas, você está entendendo? Esse é o patamar das coisas. Então você tem que ter um mínimo de lucidez. Eu dou exemplo para ele. Aí eu falo, eu tenho quase na cabeça dos 50 anos que eu fiz uma guinada de reorientação de vida escolar, profissional e vocacional, sabe? Mas assim, esse fatalismo assumido desde antes é o chão firme para o analfabeto funcional. O analfabeto funcional, ele vê tudo como um fato bruto.
mandaram, fizeram, é para eu fazer. Então quando essa moça está fazendo essas projeções, o mercado vai querer isso, o mercado vai querer... É o fato bruto, é como o chefe dando ordem. Ela não considerou jamais que ela tem que escavar em si, achar-se, tá? E aceitar a instabilidade prática, imediata da vida, que só pode ser substituída por esperança. Isso é muito elevado para ela. Então o problema que ela tem é um problema de escolarização, conectado com um problema de profissionalização, que são problemas sérios, também. Não é porque a vocação é lá em cima que as outras coisas não sejam. Nós estamos no mundo dos homens também, entendeu? Nosso ideal é contemplar, mas nós também estamos aqui. Agora, tem que ser colocar as coisas no seu devido lugar. Então, o que eu podia fazer ali era demover a moça. Olha, faça qualquer um desses 2 cursos. Qualquer um. Entre um e outro, pega qualquer um. Por quê? Porque nenhum deles tem o peso que você está dando. O dia que você conseguir prever o mercado para daqui a 4 anos, você está entendendo? Você vai ser, sabe, uma iluminada. Não tem essa pretensão. Agora, aí você vai para a provocação, mas você se educa. Não, sim, para ter inteligência. Você desenvolve a sua inteligência, você desenvolve a sua percepção, você educa o seu imaginário, você formula raciocínios tonificados, você faz exame de consciência. Esse tipo de coisa vai conduzir-te a um processo de educação do seu ser mais. Isso é educação propriamente dita. A algum momento da vida você vai achar a sua vocação, tanto quanto você plante. Para você descobrir a sua vocação, você precisa plantar as condições para a descoberta. Tá? Então você tem que começar a estudar por estudar. Tá? Isso. Fazer autoexame, querer conhecer-se, etc. No meio do caminho, você não vai poder ser mimado, falar, eu não sei minha vocação, então não vou fazer nada. Isso é coisa de vagabundo, isso é coisa de mimado. Você tem que achar um trabalho. O trabalho é uma questão circunstancial mesmo. Eu trabalho aqui porque é perto, porque isso aqui é bem pago, porque isso aqui me dá tempo para o que eu preciso. Isso é uma questão prática da vida. E que tem que ser obedecida, tem que ser seguida. E nem toda profissão é para todo mundo. Temperamentos nossos são diferentes. Eu nunca serviria para diversas funções administrativas. Não sirvo. Tenho que fazer outra coisa. Se me tomarem, por qualquer motivo, acabar a advocacia, acabar a filosofia, eu vou ser vendedora, eu vou ser comunicador, mas não vou ser agora. Eu tenho que escolher, então, algum trabalho razoável a partir de um mínimo de conhecimento meu. Mas isso é trabalho, isso é profissão. Isso não tem a ver com vocação. Eventualmente eu tenho que trabalhar para também poder desenvolver a minha vocação. Mas se colocar tudo junto, escolarização, profissionalização e vocação, o que acontece? É a morte da vocação e é a garantia absoluta do analfabetismo funcional. Porque tudo está em função. Uma pessoa vocacionada não está em função de nada. Nada. Ela não está em função de nada. Se você pega um escritor, ele está no máximo de liberdade, a única função dele é com Deus. É só isso. Porque é uma forma de amor. E amar é um ato divino. Você pega um escritor profissional, escritor por profissão, o cara vai escrever. Tá? Ele está em função do público. O que o público gosta, o que o público não gosta, qual que é a demanda, e eu apresento um produto. Essa é a lógica de mercado normal das coisas. Quais são as demandas que o público tem, o que o público quer ouvir. Então eles querem ouvir isso, eu vou fazer isso, eu estou em função deles. Tá? Agora você vai pegar um autor vocacionado, Machado de Assis. O homem inventou o gênero literário do realismo psicológico. Ele que constituiu isso, pelo menos no Brasil. Ele estabeleceu uma coisa e deixou uma porta aberta
Porta aberta pela qual passam milhares de pessoas até hoje, passarão nos próximos séculos. Ele nunca teve vínculo com o leitor. Tem nenhum vínculo com o leitor. Ele tinha um vínculo, aquilo era a vocação dele. As pessoas não sabem disso, mas se há um vínculo entre partes, não pode haver amor. O amoroso não tem vínculo com o amado. O amado, quando muito, é um beneficiário do ato do amoroso. Mas se eu dou amor é pra você, porque é você, já não é amor, hein? Nada nenhum, isso é poder, disfarçado de outra coisa. Isso aí é qualquer outra intenção, é ego. Mas o amor é isso. Então, eu tenho que tocar a casa da crítica. Ponto. Estou lá largando tempos que eu ocupava na minha profissionalização, que eu ainda sigo profissional da advocacia, para tocar isso aqui. Não conhecia o meu público de antemão. Você olha um pouco o que o público quer, precisa, mas tem que fazer o que eu preciso fazer. Porque o meu comprometimento vocacional, tá, é amplo, não é relacional, não é funcional. Você está entendendo? E então, do contrário, é ego. Do contrário, é ego. E as pessoas estão entendendo isso. O amor não ser relacional é a garantia de que não seja um ego. Porque o ego é individual e coletivo. O analfabeto funcional tem um problema de seguir ídolos ou praticar bodes expiatórios. Porque isso exonera ele de se ver. Porque ver-se, ele tem que assumir a responsabilidade sobre si. O que a Taninha estava fazendo aqui no exemplo, é difícil às vezes entender isso, mas tinha um imenso bode expiatório aí. Porque o fatalismo é um bode expiatório. Ela tem que fazer ou esse ou aquele a partir do mercado. Mas se der errado, é o mercado que deu errado, não é ela. Exato. Porque o eu dela não é pensado. Só é quando muito pensado um eu egóico, que é uma posição dela dentro do mercado. Piveta de 17 anos tem plano de aposentadoria, gente. Sabe um negócio desse? Então ela já está buscando a contramão da vocação. Ela já está buscando estabilidade. Tá? Cabimento, negócio desse, piveta de 17 anos tá preocupada com que vai aposentar. Nem viveu a vida, sabe? A fase do florescimento está batendo na porta. A mulher já está ocupada com o decaimento. Já? Então, assim, esse tipo de situação, confundir escolarização é um problema, realmente. Mas não tem o tamanho de mudar a tua personalidade. E se você considerar essa escolarização diretamente vinculada a um problema da profissionalização, perfeito, te garanta o analfabetismo funcional. Você não reflete a dimensão da vocação, garanta a sua limitação. Você está colocando um chapéu de burro, isso chapéu, pode ter aquele chapéu de cone e fala, e põe na cabeça, que é burrice. Ah, mas está todo mundo fazendo essa burrice, eu sei. Não sei, eu vivo no mundo, gente. Vejo essas coisas. 92% da população não tem acesso à linguagem. 92% da população não tem acesso à linguagem. Estou dizendo que não é erudito, não estou dizendo que não é culto, estou dizendo que não é autodidata, não estou dizendo que não é autorrefinado, não. Não tem porta linguagem. Meu filho está tomando assim pressões das mais agudas possíveis em todo lugar que ele passa. Porque pode ser ele que vai fazer história. Tá? Mas vai fazer história! Vai acontecer isso. As pessoas projetam o fatalismo na vida dele, de coisas mais absurdas possível. Meu trabalho, como pai, é chegar e falar, olha, você vai fazer história, é a sua escolarização, e aí é uma escolarização condizente com a dele. Ele tem realmente um apreço, ele realmente já ensaia várias sínteses e reflexões sobre o assunto história. É condizente essa escolarização. Isso não tem nada a ver, mas nada a ver com a profissionalização que ele vai obter. Não sei o que ele vai fazer profissionalmente. Né? E não tem nada a ver com a vocação dele. Ser historiador não é vocação, hein? Pode existir vocação, ser cientista, ser pesquisador, ser professor, ser historiador. Não precisa ser de história. E nem o curso de história em si é relevante.
O que é relevante acima de tudo é usar o curso de História como meio de desenvolvimento da inteligência. História ele vai ter que coletar dados, articular, aprender de método, ter rigor com o trabalho. Tá? É isso que interessa. Quando uma pessoa ia para a universidade antigamente, não é propriamente pela faculdade, é pela universidade. Porque dá acesso ao universal, dá o desenvolvimento da inteligência. Coisa que eu cheguei para a Tânia, ela não entende. Não é ocupação dela. Ela não tem nenhuma ocupação em ser inteligente. Ela não tem nenhuma ocupação em servir. Diz, mas você quer ser inteligente? Como é que você está desenvolvendo a sua inteligência? É pergunta estranha, é distópica a pergunta. A outra pergunta é, mas você vai levar amor como? Sim, como é que você vai amar? O que você vai usar esses cursos aí para a sua entrega amorosa? Entrega. Não, nem entende a pergunta. Tá? E aí o que acontece? Então essa uma questão. O que vai acontecer muito provavelmente com a Tânia? Esse analfabeto funcional, né? Poderá fazer a faculdade em que ela funcione bem. Eu sou advogado, fui analfabeto funcional até os 34, eu funcionava bem, era dono de escritório, assumia a causa, fazia. Para o padrão relativo, eu tinha uma competência profissional estabelecida. Porque eu funciono bem, tem que funcionar bem, gente. Todo mundo tem que funcionar bem. Só que o que a gente está mencionando aqui é funcionar bem e transcender esse funcionamento. Muito provavelmente a moça vai funcionar bem, ela está buscando a vida de funcionária, ela está buscando a vida com mentalidade de aposentada. Pronto. Funcionou. Tem uma função. É isso. Então é importante a gente mencionar essas separações aqui, né? E, enfim, ela vai ficar trocando. Como é que eu falo? Se o fatalista não muda geral de atitude, o que ele faz? Ele troca uma fatalidade por outra fatalidade, por outra fatalidade, por outra fatalidade. E é uma sucessão de fatalidades. Quando a pessoa é inteligente, ela tem que assumir as circunstâncias e a essência. Tá? Meus caros, um abraço.